Campus Júlio de Castilhos em Foco. Agora 9 horas 40 minutos, 16 graus em Júlio de Castilhos. Recebemos o diretor Rodrigo Carlotto e o professor Enio Grigio. Bom dia, Rodrigo. Bem-vindo à nossa programação. Sábado, completamos mais um aniversário do nosso Instituto Federal. A gente quer hoje lembrar dessa data também. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Enio. Bom dia aos ouvintes da Rádio 14 de Julho. Novamente uma satisfação estar falando contigo, com toda a comunidade de Júlio de Castilhos nesse momento. Exatamente. No dia 29 de maio de 2021, o Instituto Federal Farroupilha, Campus Júlio de Castilhos, completa 13 anos de existência. 13 anos de um trabalho construído com muita dedicação, com muito esforço por parte de todos os nossos servidores, dos estudantes e de toda a comunidade de Júlio de Castilhos e região. E hoje estaremos aqui para falar um pouquinho mais sobre essa data tão especial e com a presença do nosso professor Enio para falar um pouquinho mais sobre o processo histórico, né? Não só do campus Júlio de Castilhos, mas de toda aquele local em que hoje estamos situados. Realmente uma rica história que a gente tem, uma trajetória por trás desses 13 anos e não só nesses 13, como você disse anteriormente. Professor Enio, bom dia, bem-vindo à nossa programação. Vou pedir para o senhor se apresentar à nossa comunidade. Bom dia, Carla. Bom dia, Rodrigo. Eu sou, então, professor Enio, professor de História do campus Júlio de Castilhos. Já estou no campus desde 2010, né? Trabalhei um pouco lá em Alegrete, a partir de 2008. Conheci um pouco todo esse processo de transformação que as instituições federais passaram, né, com a criação dos institutos federais. Justamente agora o campus completando 13 anos. Então, eu entrei lá, ainda era Escola Agrotécnica Federal de Alegrete. O campus Júlio de Castilhos era a unidade descentralizada de São Vicente. E a partir de 2008, então, nós tivemos todo um processo importante. A gente pode até dizer aqui que foi uma revolução no aspecto educacional do ensino profissional, e o campus Júlio de Castilhos faz parte deste processo. Em 2010 eu vim para Júlio de Castilhos, né, e a partir de então eu exerço minhas atividades no campo, no ensino com a disciplina de História e também em outras atividades que a gente desenvolve desde então. Agradeço por estar aqui. Professor, a professora Daniela, que organiza esses programas que a gente tem implantado aqui na emissora, que estão fazendo tanto sucesso com a nossa comunidade, que a gente tem tanta participação, ela nos disse que o senhor está realizando uma pesquisa de Charqueada, São João, a Campus Júlio de Castilhos. É um levantamento de fontes documentais, Júlio de Castilhos. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho. A gente adora escutar lindas histórias. Muito bem. Na verdade, eu represento aqui uma equipe de trabalho, né? Eu tenho o professor Aristeu Castilhos da Rocha, que conhece muito da história de Júlio de Castilhos. Então, eu, o professor Aristeu, uma equipe de estudantes que já vem trabalhando há algum tempo. A ideia principal é valorizar um pouco a história daquele espaço territorial, né? Da área onde hoje está o campus Júlio de Castilhos, que faz parte da história da cidade, que faz parte da história do Rio Grande do Sul e também da história do Brasil, por que não? Então, qual é a ideia? A gente dividiu a história daquele espaço em 4 grandes fases, né? A fase inicial da Charqueada São João, que é criada lá no início da década de 1920. Depois, nos anos 60, nós temos um centro cooperativo de treinamento agrícola. A partir dos anos 80, a Escola Municipal Agropecuária de Júlio de Castilhos e a partir de 2008, então, o campus Júlio de Castilhos. Qual é a ideia principal? É trazer o máximo possível de documentos, de fontes, de imagens, para que a gente possa resgatar esse período histórico dessas diferentes fases. E aqui eu faço um apelo já à comunidade de Júlio de Castilhos, né, que colabore com isso. Nós temos muitas pessoas que, inclusive, foram estudantes lá no centro cooperativo de Exatamente, né? E os alunos da escola agrícola. Os alunos da escola, desse período, né? Os alunos da escola agrícola. A gente está numa fase bem inicial, né? É a fase de, nesse momento, entender um pouquinho o contexto histórico de cada uma das fases. Depois a gente vai passar
por uma pesquisa mais documental, e a gente já iniciou algumas coisas, né? Nós fomos já ao Arquivo Público de Porto Alegre, já conseguimos algumas fontes importantes lá, principalmente do período da charqueada. Inclusive, a gente já descobriu alguns nomes de pessoas que trabalharam na charqueada lá na década de 1920. E depois, então, a gente vai fazer essa segunda fase, que é um processo mais de conversar com as pessoas, de conhecer um pouco mais o cotidiano de cada uma dessas fases, cada um desses períodos. Como que era o cotidiano lá da charqueada São João, e por isso a importância da comunidade, né, de alguém que tenha o seu pai, o seu avô que trabalhou lá. Que tipo de contribuição essas pessoas podem dar? Documental ou depoimentos também? As duas coisas, né? Quem tiver uma imagem, uma notícia de jornal, uma fotografia, é uma contribuição, assim, pra gente muito importante. Nessas duas primeiras fases, tanto do período da charqueada São João, quanto do período aí do Centro Cooperativo de Treinamento Agrícola, a gente tem poucas coisas. Algumas notícias de jornais, né? Algumas fotografias. Já encontramos um ex-estudante que mora lá em Agudo, e que hoje a gente tem a felicidade de ter a sua filha como servidora do campus, né? E aí a gente já conseguiu algumas imagens, a gente já conversou com esse ex-aluno. Então, é uma fase ainda muito inicial, mas a ideia final é que a gente, né, quando os recursos lá do campus, né, Rodrigo, retornarem àquela fase em que a gente poderia fazer alguns investimentos mais profundos, é fazer um centro de memória, né, é construir um centro de memória onde a comunidade tem acesso a um pouco da história do município e da história do campus também. Que riqueza seria a gente ter esse espaço com a história do campus, né? Uma riqueza para a cidade. A ideia é essa. A gente sonha com isso, já conversou um pouco a respeito disso, né? A gente tem um núcleo de arte e cultura lá no campus, e a ideia é ter um espaço, né, de memória do campus, da charqueada, do Centro Cooperativo de Treinamento Agrícola, da Escola Municipal. E aí tem professores que trabalharam lá, a gente tem os diretores da Escola Agrícola. Então é uma fase, a gente tem muito trabalho pela frente ainda, mas a ideia é fazer um resgate dessa história. Tem um professor lá da UFSM, o professor Júlio Quevedo, que não gosta dessa palavra assim, resgate, que diz que isso é coisa de bombeiro, mas é um pouco trazer memória, né? Nesse sentido é isso mesmo, né? É recuperar, é ir atrás, é buscar essas informações para depois estar à disposição da comunidade. Algumas coisas a gente já fez, inclusive com uma estudante, a Camila Nunes, que como trabalho final do curso do técnico em informática, ela pensou numa forma de disponibilizar isso para a comunidade, né, de forma digital, que a gente digitalize esses documentos e que a comunidade tenha acesso. A pandemia atrapalhou muito, né, em função de que a gente não tem acesso aos arquivos, a gente não tem acesso às pessoas, e é um período que a gente precisa ter o máximo cuidado possível, né, mas assim que tiver as possibilidades, a gente vai retornar a esse trabalho. Professor, eu já tenho mensagens de pessoas, de nossos ouvintes, pessoas tão especiais pra gente, dizendo que tem alguma coisa para contribuir, pedindo contato, como vai funcionar esse repasse de informações. Então eu vou pedir para o senhor agora para a gente fazer esse pedido mais uma vez, do que as pessoas podem contribuir e como encaminhá-las. Bom, qual é toda contribuição ela é bem-vinda nesse processo. Então pode ser imagens, quando eu digo imagens, pode ser uma pintura, pode ser uma fotografia, pode ser um recorte de um jornal, né? Pode ser depoimentos, e isso a gente vai aguardar um pouquinho, porque é preciso ter os cuidados todos nesse momento, mas a gente também vai fazer depois entrevistas. Para o historiador, qualquer documento, qualquer material, qualquer imagem, ele contribui muito para esse processo. Depois o Rodrigo vai deixar o contato dele, né, que fica mais fácil para a gente depois estabelecer as conexões e aí os contatos com as pessoas, mas a ideia é isso. O que a gente faz? A pessoa tem uma fotografia, né? Nos repassa essa fotografia, a gente digitaliza essa fotografia
e depois a gente devolve. A mesma coisa um jornal, né? A pessoa tem aquilo e faz parte da sua família, faz parte da sua história, a gente não vai ficar com isso. A gente digitaliza esse material e devolve para as pessoas. As pessoas contribuem desta forma, nos emprestando tudo aquilo que for possível. Repito, nessas 3 fases, né? A fase da charqueada, né? A fase do Centro Cooperativo de Treinamento Agrícola, a fase da Escola Municipal, que é uma fase mais próxima, então os documentos são mais acessíveis, e depois a partir da criação do Campus Júlio de Castilhos. E seguem as perguntas, as contribuições. Tem o áudios aqui, agora não tem como escutar, já passei para o colega Arthur. E o pessoal que viveu essa história, que está acompanhando de casa e passa assim um filme, com certeza, de Com lembranças, absoluta certeza. Boas lembranças. A gente tem muitos alunos que se formaram lá, que tiveram, que são hoje excelentes profissionais em nossa cidade, que aprenderam muito naquele tempo. Era diferente, como a gente diz, né? Nós temos o professor Iagro, que teve uma contribuição fenomenal lá. E muitos, hoje, profissionais aqui da nossa cidade estavam com ele e tem uma formação diferenciada que hoje a gente não vê. O professor Iagro está na nossa lista de conversa, assim, porque é uma fonte importantíssima para a história daquele espaço, né? Todo o período aí da escola municipal, né? A partir da década de 80, com absoluta certeza, né? Se ele se disponibilizar a conversar com a gente, é uma fonte fundamental nesse período, nesta fase da escola municipal. A marca que ele deixou na instituição é fantástica e, né, a gente não pode de maneira nenhuma ignorar esta fonte. O historiador trabalha muito com essa ideia de fonte, né, de documento, de fonte, mas nesse sentido de que as informações que ele tem, né, são riquíssimas para a nossa história, para a história daquele espaço, né, que tanto contribuiu para a educação do município de Júlio de Castilhos e da região, né, Eu tenho mensagens aqui, o pessoal dizendo que ajudou a construir lá, que participou da construção do açude, foi aluno. Muitas histórias. Também citando o professor Iagro, que essas pessoas devem ter hoje em torno de 40 e poucos anos, mais, né, que passaram daquele período. As charqueadas foi em que época? A charqueada São João, ela começa a ser construída naquele espaço em 1921. Né? Ela é inaugurada em 22. Bortolo Fogliato é o proprietário nesta fase inicial. E no final, na virada do ano de 23 para 24, ele acaba vendendo a charqueada para o Miguel Vaires Filho, para o irmão dele, o Henrique Vaires, né? E para uma terceira pessoa que me foge o nome agora. Né? São 3 proprietários da charqueada. E ela funciona de forma constante até a metade da década de 40, mais ou menos. Né? Em 39 a gente tem a criação da Cooperativa Castilhense de Carnes e Derivados, que aos poucos vai substituindo a função que antes era exercida pelas charqueadas. E aqui é importante, né, todas as vezes que a gente fala de história do Rio Grande do Sul, todas as vezes que a gente lembra de charqueadas, a gente lembra da região de Pelotas, de Rio Grande, que está muito próximo ao litoral, que eram as grandes charqueadas escravistas. Na virada do 19 para o 20, com o fim da escravidão e com a expansão das ferrovias, isso permitiu que a gente tivesse a construção de charqueadas no interior do Rio Grande do Sul. Então elas vão se interiorizando. Então não é mais preciso pegar as tropas de gado, né, desta região e levar até Pelotas, até aquela região onde as charqueadas tinham uma predominância. Então a criação das ferrovias, elas são muito importantes nesse processo de interiorização das charqueadas. Júlio de Castilhos teve 3 grandes charqueadas, né? A São João, a São José e a charqueada União. Tupanciretã, grandes charqueadas, Cruz Alta, e o interior ele passa a ter um trabalho, a gente pode dizer, as primeiras grandes indústrias que esses municípios tiveram, porque o trabalho era
tinha esse caráter mais industrial mesmo, com esse período das charqueadas. E aí a charqueada São João se instala nesse momento aí do início da década de 20 e vai até década de 40, né? Segunda metade aí da década de 1940 foi o auge deste período das charqueadas aqui no município de Júlio de Castilhos. Professor, eu tenho mensagens aqui, o pessoal dizendo que merece um livro. Esta é a ideia. A gente tem essas ideias. Os ouvintes estão bem antenados, né? A gente tem essas ideias também, né? Mas, como eu disse lá no início, a gente precisa ter uma quantidade significativa de fontes, de informações, para que a gente produza, né, isso. E para a história, uma das coisas muito essenciais hoje, né, no momento em que nós vimos, história não é opinião, história é investigação. História é baseada nas informações documentais, que podem ser escritas, que podem ser orais, mas ela não é opinião a respeito de alguma coisa. Ela é investigação. E por isso a gente precisa de um trabalho, né, profundo sobre cada uma dessas fases para depois produzir um material que seja adequado, né, para a comunidade e também para todos os leitores. O pessoal dizendo que por falta de recursos que não seria que o livro vai deixar de ser lançado. O pessoal dizendo que na comunidade, com certeza, os investimentos vão vir, os patrocínios para esse livro. É a outra fase, como a gente está falando, né? Sim, não, e com certeza, né? O livro é algo mais fácil para ser realizado. Hoje a gente tem formas de publicação digitais, né? Os e-books, né? Que não precisa ter um custo maior. Mas o interessante também é o aspecto físico, né? De ter o livro na mão para as escolas. E aqui eu vou deixar uma sugestão, assim, né? O município de Santa Maria tem a lei do livro. A Câmara de Vereadores do município publica a cada ano uma obra sobre história e cultura do município. Então tem um pequeno orçamento que todos os anos é destinado para uma ou duas publicações relacionadas à história e cultura do município. Esta publicação, ela é disponibilizada de forma gratuita para a comunidade e para as escolas. O Júlio de Castilhos podia ter algo semelhante, né? É uma boa... Porque nós temos muitas coisas interessantes em termos históricos, né? A gente tem o livro do Dr. Firmino, que é uma referência nossa aqui em termos de história. Agora vem mais uma reedição. Agora vem uma reedição, né? O professor Noilson também está lançando o seu livro. E como o senhor falou em recursos públicos, a gente teve, a Câmara de Vereadores terá um valor que será investido nesses 2 livros. É importante, né? Com absoluta certeza. Valorização. Mas, isso podia ser algo rotina, né? Se abre um edital, todo ano se abre um edital, os interessados se habilitam, colocam lá os seus textos, né, as suas obras, se escolhe uma comissão, né, de pessoas da comunidade que faz a escolha de um desses livros e depois publica e disponibiliza para a comunidade. E tem muitas coisas, muitos aspectos históricos do município, históricos, culturais, né, que merecem estar de forma mais democrática nas mãos das pessoas e da comunidade de Júlio de Castilhos. Com certeza. Professor, daria para a gente ficar a manhã inteira conversando aqui. Rodrigo, você vai trazer ele mais vezes aqui, a professora Daniela, encaminhe mais vezes o professor com essa riqueza de conhecimento, e a gente sabe que tem muita coisa boa vindo por aí mesmo. Com certeza, Carla. Esse é só o primeiro passo aqui que nós estamos dando. Que o professor Enio traz, como ele bem coloca, de forma bem preliminar, esse início de caminhada da pesquisa, e a gente fica muito feliz da participação da comunidade, e certamente nós vamos querer essas contribuições, e até nesse sentido eu vou deixar 2 contatos aqui. Isso. Eu vou deixar o meu contato pessoal, que é de WhatsApp e telefone, que é o 996 82 0101. Então as pessoas que têm alguma fonte
podem fazer contato comigo via telefone ou via WhatsApp. E também nós temos o nosso telefone do campus, que é o 3271-9500. Neste momento, eu até indico o contato desse número de celular que eu deixei por ser mais prático, mais rápido, né? Mas com certeza a gente ficou muito, muito feliz com as participações, né? Da comunidade, com o trabalho que o professor Enio e equipe vem desenvolvendo. E com certeza é o primeiro passo aqui. E ficaríamos conversando durante toda a manhã. E o quanto é importante, né? Nós estamos no início da entrevista, tu me questionava sobre os 13 anos do campus, né? E quantas vezes nós já falamos sobre, de 2008 para cá, o quanto o nosso campus evoluiu em termos de infraestrutura, de pessoas, de número de estudantes, de cursos, mas o quanto é importante esse resgate histórico daquele local, né? Da comunidade, estar ciente do que aconteceu lá desde a década de 20, né? As pessoas envolvidas, o esforço que foi colocado naquele espaço territorial, e a comunidade se envolveu e continua se envolvendo, tanto é que as ideias estão surgindo, a questão do livro, que o professor Enio já bem mencionou, é um próximo passo mais para frente, né? Mas sim, nós estamos aqui muito felizes com todo esse processo, todo esse resgate histórico, e sempre nos disponibilizando e tentando oferecer o máximo para a nossa comunidade de Júlio de Castilhos, né, em termos de educação, de cultura, de referências históricas. Então, novamente eu agradeço a oportunidade junto à Rádio 14, a tua oportunidade, e nos colocamos à disposição para próximos momentos. Obrigado. Professor? Eu não poderia deixar também de mencionar aqui, né, e todo o trabalho e toda a contribuição que a Fundação Miguel Vaires Filho desenvolveu durante todo esse período, né? Desde a década de 1960, em 62, quando a fundação foi criada, né, e que fez a doação daquele terreno para que a educação agrícola acontecesse naquele espaço, é fundamental. Então é a comunidade inteira envolvida para que aquele espaço geográfico tivesse tantas histórias, tantas contribuições para o município de Júlio de Castilhos, né? Então é a nossa história, né? A história do Rio Grande do Sul, porque aí envolve charqueadas, envolve períodos governamentais de investimento na educação agrícola, envolve a história mais recente de um incentivo maior à educação profissional. Então, ao resgatar a história daquele espaço, a gente está fazendo um resgate da história do Brasil, e a contribuição da comunidade será muito importante. Despertou o bairrismo também na nossa comunidade. O pessoal mandando muitas mensagens. A gente só tem a agradecer pela essa imensa participação que tivemos hoje. Mais uma edição do programa Campus Júlio de Castilhos em Foco. Hoje a gente recebeu o diretor Rodrigo Carlotto, também o professor Enio Grigio.